Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem. O assunto que eu trouxe aqui para a gente estudar hoje juntos, nós vamos estudar sobre perseverança. E o que é perseverança, né? Perseverança, ela é a qualidade de quem tem força e paciência para não desistir. E então, a pessoa que ela persevera, ela enfrenta dificuldades, enfrenta desafios, tempos de espera, sem desanimar, para conseguir alcançar o seu objetivo. A perseverança, ela é uma parte muito importante da vida cristã, porque ela nos ajuda a manter os nossos olhos no nosso alvo, né, que é Jesus. E diante das dificuldades, nós podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar a buscar o nosso objetivo. E quem continua tem perseverança. A pessoa que persevera, ela se mantém firme no seu propósito. Ela tem paciência para esperar chegar o tempo que for preciso para alcançar o seu objetivo. E ela tem esperança de que ela vai conseguir esse objetivo, né, por mais obstáculos que possam aparecer. E a fé e a perseverança, elas andam sempre de mãos dadas. Porque a fé verdadeira que salva, ela nos dá a esperança, ela nos dá a perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir. A vida cristã, ela tem muitas dificuldades e a nossa fé, muitas vezes, ela acaba sendo desafiada. E por isso que nós precisamos ter perseverança. Um exemplo aqui, na parábola do semeador, né, nós vemos que a semente que cai no solo rochoso representa uma pessoa sem perseverança. Nós vamos ler isso daí em Mateus 13. Convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículos 20 e 21. Alguns irmãos já achou, se quiser pode estar fazendo a leitura, Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, pois é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, de início, essa pessoa ela recebe o Evangelho com alegria, porém ela não tem raízes. Então, quando a sua fé causa alguma dificuldade, essa pessoa larga o Evangelho e volta para a sua velha vida, né? Ela não se mantém. A Bíblia diz que a perseverança melhora o nosso caráter, fortalece nossa fé e traz recompensa. Isso nós vemos em Tiago, capítulo 1. Vamos ler agora, né? Tiago, capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, eu vou estar lendo dos versos 2 ao 4, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E além dessa parábola, né, além aqui também do texto de Tiago, a Bíblia ela nos ensina sobre perseverança através da vida de vários personagens, né? Nós temos esses exemplos nos mostrando a perseverança aí nas suas vidas em várias situações. E acho que, se tratando de perseverança, talvez a história mais lembrada seja a jornada
de Abraão e Sara, que está lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Meire, pode ler para a gente? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso, então, definitivamente não é fácil você tomar uma decisão como essa, né? Você está já vivendo com sua família totalmente estabelecido, mas Abraão ele rompe as fronteiras da sua zona de conforto. E o primeiro passo para ele fazer isso é decidir na sua mente, né? Ele decide crer nisso antes de tomar alguma atitude. Ele não resiste a essa mudança e ele dá ali os seus primeiros passos como um desconhecido, né? Ele não sabia para onde ele estava indo. Mas hoje nós vamos estudar a vida de um outro casal, né? Não vai ser Abraão e Sara. É um casal de refugiados, que são Áquila e Priscila. Começando aqui pelo que são refugiados, né? São pessoas que elas são forçadas a fugirem dos seus países, né? O seu local de origem. Normalmente por algum motivo de conflito ou guerra, mas não exclusivamente por causa disso. Qualquer outra situação que cause esse medo que a pessoa tenha que se mudar, ela é uma refugiada. E hoje em dia, né, não só na TV como na internet, nós vemos com frequência o drama de pessoas que têm que abandonar as suas casas, abandonar suas famílias para salvar suas vidas. Acho que os dois assuntos mais famosos e mais falados aqui, que são a guerra na Ucrânia e a na faixa de Gaza, elas deixam vários refugiados, né? São pessoas que elas não podem continuar nas suas casas. E então eles passam por situações extremamente tristes. E como nós vamos ver aqui no texto de hoje, Áquila e Priscila, eles são refugiados, né? A história deles nós vamos ver em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Versículo 2, né? Pode estar aí para a gente? Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Isso. Então, eles tiveram que abandonar seu lar em Roma, né, a capital do Império Romano, por ordem do imperador Cláudio. No ano 49, já depois de Cristo, todos os judeus tiveram que sair de Roma. Estavam tendo uma série de conflitos, muita confusão entre o judaísmo e o cristianismo. O imperador Cláudio nem se preocupou em investigar muito a fundo as causas, como resolver. Para ele só bastou saber que tinham judeus envolvidos e ele expulsou todos eles, os que viviam pelo menos em Roma. E quando nós vemos o Novo Testamento, nós vemos esse casal, né, Áquila e Priscila, morando também em outros lugares, né, não só ali nessa região. E quem eram então Áquila e Priscila? Os seus nomes são mencionados 6 vezes no Novo Testamento. 3 vezes por Paulo, em suas cartas, e 3 vezes por Lucas, no livro de Atos. Áquila era judeu, né, natural de Ponto, que fica na região da Ásia Menor. Então ele já tinha migrado para Roma. Enquanto Priscila, provavelmente, ela vinha da classe alta de Roma, porque o seu nome ele é de origem de uma família tradicional dali. E não sei se algum dos irmãos vai ter uma versão que se refira a ela dessa forma, mas o nome da Priscila é Prisca. Priscila é uma forma diminutiva, um apelido para Priscila, né? Tanto que em Romanos 16:3, se alguém tiver alguma versão mais antiga, Paulo ele vai saudar como Prisca, né? Saudai a Prisca e Áquila,
e os cooperadores em Cristo. E em versões mais novas da Bíblia, aí é chamada só de Priscila em todos os momentos que ela é citada. E nós não sabemos se a Priscila era judia ou não. Áquila, como todos os judeus, fossem pobres ou ricos, ele era treinado em um ofício. Ele trabalhava na fabricação de tendas, né? Ele trabalhava com um artesanato de couro. E agora, sabendo um pouco mais sobre quem eram Áquila e Priscila, nós vamos estudar 3 aspectos de perseverança em suas vidas. O primeiro aspecto é a perseverança na comunhão. Como nós já vimos, a perseverança ela é a qualidade de quem tem força e paciência para não desistir. E nós somos perseverantes quando nós temos essa comunhão com nossos irmãos e nos ajudamos nas dificuldades. Nós vamos ler isso em Efésios, capítulo 4. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Então, conto com a ajuda dos irmãos aí, 6 irmãos que puderem nos ajudar na leitura. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 6. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isso. E nós também vemos na Bíblia que quando há um ambiente de amizade e simpatia em que as pessoas se sentem bem, isso é uma maneira de perseverarmos na comunhão. Agora nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Eu pedi para a Silvânia estar lendo para a gente, Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Isso, é o 2:2. Então completem minha carreira, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Isso. E aí, voltando para Áquila e Priscila, nós podemos ver na vida deles como que eles perseveraram na comunhão em 2 pontos. O primeiro ponto é através da amizade que eles tinham com Paulo. Voltando aqui para o nosso texto de Atos 18, nós vamos ler agora os 3 primeiros versículos de Atos, capítulo 18. Atos 18, então, do 1 ao 3. Zé, você pode estar lendo para a gente os 3 primeiros versículos de Atos 18? Depois disso, deixando Paulo apenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter tirado o decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e perto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava
pois a profissão deles era fazer tendas. Então, Paulo aqui estava na sua segunda viagem missionária. Ele estava vindo do Oriente, enquanto Áquila e Priscila tinham sido expulsos de Roma e vinham do Ocidente. Esses três se encontram ali em Corinto, ficava na Grécia. A profissão de Paulo era a mesma do casal, e mesmo tendo origens bem diferentes, Paulo vai morar e trabalhar com eles. E Paulo apreciava muito a hospitalidade desse lar. Certamente, Áquila e Priscila, eles colocavam em prática o ensino de Romanos, capítulo 12, versículo 13. E Romanos, capítulo 12, versículo 13. Pedro, pode ler para a gente? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Isso. Então, com certeza, Áquila e Priscila, eles praticavam essa hospitalidade, né? Eles seguiam esse mandamento. E um outro ponto em que nós vemos como Áquila e Priscila perseveravam na comunhão era justamente o fato de que eles usavam a sua casa para a obra de Deus. Anos depois ali desse acontecido, no ano de 52 depois de Cristo, Áquila e Priscila, eles viajam com Paulo. Agora, eles saem de Corinto e vão para Éfeso. Só que ali em Éfeso, Paulo fica só uns dias, porque ele queria ir para Jerusalém. Só que Áquila e Priscila, eles ficam ali em Éfeso, eles montam sua oficina e continuam evangelizando ali. Tanto que mais tarde Paulo volta, né, ele passa 2 anos em Éfeso, e quando ele escreve de Éfeso aos Coríntios, ele cita esse período em que ele passa ali junto com Áquila e Priscila. Isso daí está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16, versículo 19. Coríntios, capítulo 16, verso 19. Gustavo, está lendo para a gente? As igrejas da Ásia são do Senhor muitos de saúde, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então aqui se referindo mais uma vez, né, agora em outra cidade, Áquila e Priscila recebendo a igreja ali na sua casa, tendo essas reuniões. Mais tarde eles eventualmente puderam voltar para Roma, depois ali que o imperador Cláudio morre, essa ordem dele de proibir os judeus em Roma, ela perde a sua validade e Áquila e Priscila retornam para Roma e mais uma vez eles abrem o seu lar para hospedar a igreja, né? Paulo, quando ele está terminando a sua epístola aos Romanos, ele manda lembranças. E ele cita Priscila e Áquila, como ele também escreve: saúdem a igreja que se reúne na casa dele. Esse trecho está ele se despedindo lá em Romanos 16, na primeira parte do versículo 5. E acho que muitos de nós não temos a ideia, né? Talvez nunca teremos a ideia de como é abrir a nossa casa toda semana para receber os irmãos. E não é fácil, né, ter gente entrando e saindo de casa. Mas Áquila e Priscila, eles estavam dispostos a abrir o seu lar para o Evangelho, perseverando em comunhão. Mesmo quando eles eram refugiados, mesmo depois, nas outras 2 oportunidades em que eles se mudaram novamente de país, eles sempre estiveram dispostos a perseverar na comunhão com os irmãos. E perseverança é a qualidade de quem tem força e paciência para não desistir. Nós somos perseverantes quando nos mantemos no exercício da fé,
a ponto de termos coragem de arriscarmos as nossas vidas por um irmão em Cristo. E esse é o segundo aspecto que nós vemos aqui na vida de Áquila e Priscila, a perseverança na fé. E todos os dias, muitas pessoas, de maneira intencional ou não, elas querem saber quais vão ser as nossas atitudes, quais vão ser os resultados das nossas escolhas, o que nós acreditamos, o que nós fazemos, se nós vamos conseguir ou não, se somos fortes ou não, se inspiramos alguma confiança, se merecemos ser seguidos ou sequer ouvidos. Tudo isso daí acontece no nosso dia a dia sem que a gente nem perceba. E tendo isso em mente, nós precisamos perseverar na fé, para que por meio do nosso testemunho, outras pessoas sejam alcançadas por Cristo e influenciadas a segui-lo. Devemos perseverar na fé, independente se o que queremos ou o que esperamos vai acontecer ou não. Nós lemos essa instrução no primeiro versículo de Hebreus, capítulo 12. Vamos para Hebreus 12, versículo 1. Pedir para Zé Nido, está lendo para a gente? Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos ascendia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui o escritor, ele diz que nós estamos cercados por uma grande multidão, ou uma nuvem de testemunhas. E por isso nós devemos perseverar na fé e nos livrar de tudo que possa nos atrapalhar e até impedir a nossa obediência a Jesus. Para viver o bom propósito de Deus nas nossas vidas, nós temos que perseverar na jornada que Jesus preparou individualmente para cada um de nós. E é claro que Áquila e Priscila, eles tiveram suas dificuldades em sua jornada. Não deve ter sido fácil para eles viver em um lugar como Corinto. Corinto é uma cidade comercial, uma cidade grande, com muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Uma cidade com muita idolatria e muita imoralidade. Mas eles foram uma bênção na vida do apóstolo Paulo, como seus cooperadores do Evangelho. Paulo, ele fica ali 1 ano e meio em Corinto, trabalhando e pregando na companhia do casal. Dá até para imaginar os três ali juntos, trabalhando o dia inteiro, conversando sobre as escrituras do Antigo Testamento, sobre as promessas que eles tinham a respeito da vida do Messias, e até da esperança, da experiência que cada um deles teve com Cristo. Vemos ali que Paulo ele trabalhava diariamente para se sustentar, mas aos sábados ele ia para a sinagoga e ficava pregando ali para gregos e judeus. E entendemos ali também que o casal o acompanhava, tanto no trabalho quanto nessas pregações. E diante dessas perseguições, eles se mantiveram unidos no Senhor. Nós precisamos nos lembrar que foi em Corinto que o Senhor aparece para animar Paulo. Voltando lá no capítulo 18 de Atos, no capítulo 18. Capítulo 18 de Atos, no verso 9, o Senhor mesmo aparece para animar Paulo, Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você. Então você imagina ali o tipo de situação que eles estavam passando, as dificuldades que eles tinham.
e a ponto deles receberem aqui essas palavras de apoio, né, essa demonstração de apoio. E também imaginamos o resultado disso, ou a alegria que eles tiveram com o resultado desse esforço todo, no próprio versículo 10, aqui, depois que fala, eu estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então, todo o sacrifício e esforço que eles tiveram naquela cidade estava dando fruto, né? Eles estavam tendo ali conversões, pessoas que estavam ouvindo ali tudo que eles falavam. E vemos também o testemunho do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 16 de Romanos. Nós vemos Paulo falando sobre isso. Romanos 16, nós vemos em 2 versículos, né, o 3 e o 4. Tiago, você pode ler para a gente Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4? Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Isso, né? Ali, algumas versões falam arriscaram a sua vida, do Tiago fala arriscaram a própria cabeça por mim. E que amizade verdadeira, né? Você arriscar a sua vida para salvar alguém. Ser cristão no primeiro século era uma coisa muito difícil. E ainda hoje, no século XXI, em alguns lugares do mundo, é uma situação muito complicada ser um cristão. Em muitos lugares as pessoas correm o risco de morte. E muitas vezes aqui na nossa realidade nós corremos riscos muito menores de perder coisas muito menos importantes do que a nossa própria vida, só que nós deixamos esses medos nos atingirem. E por isso, né, por ver ali o casal disposto a morrer por ele, Paulo ele é grato aqui em Romanos 16. Eles também estiveram envolvidos em um grande tumulto que houve ali em Éfeso. Voltando lá para Atos, nós estávamos lendo Atos capítulo 18, agora nós vamos avançar para o capítulo 19. Atos capítulo 19. Nós não vamos ler o capítulo todo de Atos 19, nós vamos ler 3 versículos. Eu vou pedir para o meu pai estar lendo o versículo 23, pedir para a Lavínia ler o 27, eu vou pedir para a Aline ler o 29. Então, Atos 19, 23, 27 e o 29. Por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Não somente ao perigo de a nossa profissão perder reputação, mas também de o tempo da grande deusa Ártemis cair no descrédito e de própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Isso, o capítulo 19 todo, os irmãos que quiserem ler depois vão ver o tamanho da confusão que foi gerada, porque Corinto dependia da idolatria para rodar ali o seu comércio, né? Muitas pessoas foram afetadas por isso. Então, lendo o capítulo todo, os irmãos podem ver o tamanho da confusão que surgiu ali. Até mesmo onde a gente estava antes, no capítulo 18, dos versículos 5 ao 17, os irmãos podem ver depois também que eles tiveram problemas, até mesmo em Corinto, né? Ainda ali na sua primeira mudança em Corinto, já tinham um problema relatado no capítulo 18, versos 5 ao 17. Mas, independente de qualquer risco, esse casal estava disposto a sofrer por Cristo e a arriscar a vida para defender seu amigo Paulo da ira e violência dos inimigos da fé.
Áquila e Priscila mantiveram a amizade com Paulo até o fim. E isso é comprovado na última carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele cita, ele saúda Prisca e Áquila, em algumas versões, em outras Priscila e Áquila, lá na sua última carta, em 2 Timóteo 4, versículo 19. Os irmãos precisam abrir, ele vai estar só saudando e relembrando dos seus amigos, mas é uma situação que comprova que essa amizade não foi algo só momentâneo, no período em que eles moraram juntos ali em Corinto. Uma amizade que durou muito tempo, uma amizade verdadeira. E então nós vemos nesse segundo aspecto que Áquila e Priscila perseveraram na fé a ponto de arriscar suas vidas para ajudar um irmão em Cristo. Eles não consideraram que deixa Paulo ali na confusão e vamos ficar bem aqui na nossa, vamos ficar seguros. Eles foram amigos fiéis, eles perseveraram na sua fé. Relembrando que perseverança ela é a qualidade de quem tem força e paciência para não desistir. E nós somos perseverantes quando nós nos mantemos na palavra de Deus a ponto de nos preocuparmos que as outras pessoas, ou que todas as pessoas, cheguem no mesmo conhecimento do Evangelho. Esse é o terceiro aspecto de perseverança que nós vemos na vida de Áquila e Priscila. Eles tinham a perseverança na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem perdido um pouco da sua admiração e reverência aqui na nossa geração, Muitos não se importam mais em ler e conhecer a Bíblia de verdade. E nós acabamos sendo facilmente distraídos dela e somos atraídos para alguns outros materiais ou até mesmo assuntos no geral que não tem nenhuma relação com a Bíblia, Parece que são coisas que nos entretêm um pouco mais e nós acabamos nos desligando da Bíblia. Mas existem perigos disso, que são relatados em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 14 de Efésios 4. Efésios 4, versículo 14. Vou pedir para o Rafael estar lendo para a gente. 4:14. Então não seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Muito disso que nós temos passado é consequência da forma como as pessoas tratam a Bíblia, Um livro que vai ter ali uma ou outra dica boa para um crescimento pessoal ou para alguma prosperidade financeira, ao invés de tratar ela toda como a única e infalível palavra de Deus. Nós vemos também mais sinais a respeito disso lá no livro de Apocalipse. Agora no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, o verso 10. Jonas, pode ler para a gente? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui vemos o Senhor Jesus elogiando a pequena, mas poderosa igreja de Filadélfia, por causa da perseverança que eles tinham na palavra. Mesmo ali no meio de tantas adversidades, perseguição, escassez de recursos e até oposição do diabo. E como fruto dessa fidelidade, dessa sua perseverança, eles receberam do Senhor a promessa de que eles iam ser guardados de uma provação ainda maior e que iria recair sobre todos os habitantes da terra. E além disso, o próprio Jesus garante que estava prestes a abrir diante deles uma porta que ninguém poderia fechar, além de derrotar a oposição do diabo e garantir o lugar deles entre os vencedores.
Tudo isso porque eles perseveraram na palavra de Deus. E agora, sabendo da importância dessa perseverança, nós podemos ver também na vida de Áquila e Priscila como eles perseveravam na palavra de Deus enquanto eles estavam em Éfeso. Voltando lá para o nosso texto de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, nós vamos ler do 24 ao 26. Cleiton, você pode estar lendo para a gente Atos 18, 24 a 26? Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na Escritura. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram o caminho de Deus. Então, enquanto eles ainda estavam vivendo em Éfeso, chega esse judeu, de Alexandria, chamado Apolo, que era um homem muito eloquente. Ele falava muito bem e demonstrava um grande conhecimento. Ele pregava na sinagoga. Só que Áquila e Priscila, eles percebem que falta algo na pregação dele. E todos nós sabemos que poucas coisas fazem melhor ao nosso ego do que corrigir alguém, Ainda mais quando está em público. Imagina essa situação, O Apolo está lá na sinagoga, muitas pessoas ouvindo ele, e se Áquila e Priscila, se eles tivessem sentido um pouco de ciúmes que fosse, eles poderiam ter aproveitado essa situação para criticar ou constranger Apolo ali, e saírem por cima ali, de alguma forma, de elevar a imagem deles. Só que o texto nos mostra que a atitude deles foi diferente. Apolo, ele não tinha essa compreensão completa sobre o caminho, e o casal começa a discipulá-lo. Esse casal simples podia ajudar espiritualmente alguém como Apolo, um homem que era intelectual e um bom orador. Eles os incentivaram a desenvolver ali os dons que ele já tinha como pregador. E depois nós vemos que Apolo, ele é muito usado na obra do Senhor, e tudo isso daí graças ao ministério desse casal, de Áquila e Priscila. E quando Apolo aí, ele quer deixar Éfeso para anunciar o Evangelho em outros lugares, ele parte com a bênção do casal e da igreja ali que se reunia com eles. Nós temos agora o versículo 27 e 28. Pedi para minha mãe estar lendo 27 e a Vânia lendo 28. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Áquila e Priscila perseveravam tanto na palavra de Deus que eles se preocupavam com o conhecimento que os outros tinham do Evangelho. E com certeza Apolo não foi o único beneficiado com a ajuda do casal. E viu que nós podemos concluir desses 3 aspectos de perseverança que nós vimos hoje. Que a perseverança, ela cresce à medida que nós enfrentamos dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite esse sofrimento para nos ajudar a crescer. Nós só vamos aprender a perseverar com a nossa fé sendo provada. Isso daí nós vemos em Romanos, capítulo 5. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias agora em Romanos 5.
Romanos 5, versículos, nós vamos ler o 3, o 4 e o 5. Eu vou estar fazendo a leitura. Então, Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. A vida não é fácil, para a maioria das pessoas. Nós precisamos de muita perseverança para conseguir crescer, conseguir evoluir e passar ao próximo nível e ainda manter a nossa fé. E isso, na maioria das vezes, não é fácil, mas é necessário. Eu não sei qual tem sido a sua atitude nessa importante área da fé, mas eu tenho certeza que todos nós precisamos ser perseverantes. Não deve ter sido fácil para Áquila e Priscila se manterem firmes na fé em meio à perseguição dos lugares ali por onde eles andavam. Mas eles testemunhavam a sua fé em Jesus através de palavras e ações. Seja ali abrindo o seu lar como ponto de pregação, o que eles fizeram quando estiveram na Grécia, em Corinto, em Éfeso e até quando eles voltaram para Roma. Todos os sofrimentos e dificuldades dessa vida não se comparam com a glória futura que nos aguarda. Para encerrar aqui, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler 2 Coríntios 4, versículos 16, 17 e 18. Vou pedir para o Calel, para o Pedro e para o Neto, cada um está lendo 16, 17 e 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Temos boas razões para perseverar e temos a ajuda de Deus para conseguirmos isso. Nós podemos ver hoje que através da perseverança na comunhão, a perseverança na fé e a perseverança na palavra de Deus, todas as circunstâncias levaram Áquila e Priscila para mais perto do Senhor. E que exemplo de vida cristã para nós, que nós saibamos, como Áquila e Priscila, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Amém. E, então, agora pode encerrar? Vou estar encerrando, então, fazendo uma oração. Senhor Deus, quero agradecer por esse momento de estudo aqui que nós temos ter a Tua Palavra. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada um aqui, esteja nos guiando diariamente, Senhor Deus, para que nós possamos perseverar na nossa vida cristã, que nós possamos seguir esses exemplos e aprendizados que encontramos na Tua Palavra e possamos pedir ajuda para que o Senhor nos dê todo o apoio necessário para passarmos pelos momentos de dificuldade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.